Nesse instante, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará pronunciamento à nação. Boa noite a todos. Estamos determinados a mudar o rumo do nosso país. Eu, como presidente, vou usar essa arma. E convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria. Estamos esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. Qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Meu WhatsApp é só coisas bonitas, aí vem, de uma hora para outra, apareceu na mídia, meu nome. Dá sim um direcionamento para atingir o nome Bolsonaro e tentar desestabilizar um governo que está começando muito bem. A imprensa sabe como é que é, né? A brincadeira que se faz aqui no Palácio Planalto é que não foram 100 dias de governo, foram 100 anos, pela quantidade de crises e polêmicas. Menino veste azul. Eu acho que essa foi a primeira polêmica dessa ala mais ideológica do governo, em contraponto de uma ala mais pragmática. A visão da ministra Damares é uma visão um pouco próxima dos olavistas, que são ligados ao escritor Olavo de Carvalho. O presidente não chegou a dar uma declaração pública sobre isso, mas teve uma tentativa no governo de minimizar. Mas isso gerou memes, gerou críticas, virou até fantasia de carnaval. Esse material que está aqui, ele tem como objetivo ser um guia para o governo que está se instalando. Ainda durante a transição, foi determinado que haveria uma reunião de conselho e a primeira dessas reuniões aconteceu no dia 8 de janeiro. Ninguém trabalhou com improviso. As 50 primeiras medidas do governo, depois na segunda, na terceira e na quarta reunião ministerial não saíram. O que saiu depois de bastante tempo, 35 medidas dos 100 primeiros dias de governo. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou inclusive um processo de despetização, ou seja, todos os funcionários que chegaram ao governo em cargos comissionados seriam afastados para uma espécie de averiguação de seus antecedentes. Muitos dos processos que são normais do dia a dia acabaram não sendo realizados, porque não havia funcionários para fazer serviço. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer que o governo deveria ter tratado esses funcionários com um pouquinho mais de carinho. Em momento algum, eu estou fugindo. Quero muito esclarecer e depor na frente do promotor, agradecê-lo por acatar, não pedir minha prisão. Eu falei, vou ser preso. Os primeiros dias do governo tinham uma sombra por causa da revelação de que o COAF havia identificado uma movimentação atípica na conta de um ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro. É um motorista, ele se chama Fabrício Queiroz, ele era motorista do gabinete do Flávio Bolsonaro. No meio dessa história apareceu também um depósito de R$24 mil feito por Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. No dia 18 de janeiro, no entanto, um novo relatório do COAF mostrou que havia também movimentações atípicas na conta do próprio Flávio. Nesse período todo, desde a primeira matéria até janeiro, tem as sucessivas ausências do Queiroz em depoimentos do Ministério Público. A versão que se espalhava e que se divulgava é que ele estava muito doente, com um câncer quase terminal. Houve uma ordem de cima do Palácio Planalto de que os ministros não comentassem o assunto e os ministros adotassem um discurso de que isso não é um problema do governo. É um problema do Flávio, que está no Senado, do outro lado da rua, e que o presidente, a relação entre os dois é apenas uma relação de pai e filho. Não tem procuração para defender ele, não. Nesse primeiro momento, chamou muito atenção o fato de que, ao contrário do que a família Bolsonaro faz, a cada vez que sai uma matéria crítica, que desagrada a família, ninguém foi às redes sociais para dizer que era fake news. E há um silêncio muito grande, até que depois eles vêm dar algumas explicações. O senador deu entrevistas, o Queiroz deu entrevistas também, mas desde então essa situação não foi esclarecida. No outro dia, internado no hospital. Que hospital? Depois revelo no hospital, por favor. Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. O decreto de posse de armas, ele dividiu as opiniões aqui na Câmara.
Porque, mesmo entre a base, há quem diga que o foco do governo não deveria ser esse, que você não tem que colocar um tema tão polêmico antes de você conseguir votar a agenda econômica. Abriu-se uma discussão, novamente, sobre se isso aumentaria ou não a violência. Olha, essa questão da flexibilização da posse de arma, né? Eu não vejo como uma questão de medida de combate à violência. Eu vejo apenas, única e exclusivamente, como atendimento de promessa de campanha do presidente. Esse comentário do Hamilton Mourão gerou muito receio aqui no Palácio do Planalto, que houve um certo desconforto de que o vice dava mais declarações, e declarações que contrapunham as declarações do presidente durante o mandato. O que o governo fez foi deixar um recado claro de que uma promessa que é cara à família Bolsonaro, ao presidente, que é a questão de armas, ela fosse acelerada. Vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais. Ainda no primeiro mês de mandato, no dia 22, o presidente fez a primeira viagem internacional dele a Davos, na Suíça. Eu tinha uma expectativa de que ele falasse de forma bastante assertiva sobre qual que era o plano dele para a economia, principalmente porque ele levava junto o ministro da Economia, Paulo Guedes, e houve uma certa decepção porque o discurso dele foi muito curto, de 6 minutos. Os investidores estrangeiros ficaram um pouco receosos. Foi uma fala breve, uma fala generalista, sem aprofundar 2 pontos que eram mais esperados, que eram meio ambiente e direitos humanos. Acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. É um discurso sempre meio truncado, isso incomoda um pouco as autoridades internacionais, em especial a Europa Ocidental, nesse núcleo Merkel, Macron. A grande preocupação deles, inclusive do embaixador aqui no Brasil da Alemanha, é que haja retrocessos nessas 2 áreas. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Logo após a volta de Davos, o presidente teve de ir para São Paulo fazer uma cirurgia para tirar a bolsa de colostomia. Tinha uma previsão de alta em até 10 dias e, na verdade, o presidente passou 17 dias no hospital. No meio disso, a gente começou uma investigação na reportagem da Folha sobre a candidatura de laranjas no PSL em Minas Gerais. A gente tinha algumas candidatas que tinham tido poucos votos e a gente não encontrava nenhum sinal de que elas tinham feito de fato alguma campanha. Havia um agravante, que elas tinham recebido dinheiro do fundo partidário. Quem comandava o partido em Minas Gerais era Marcelo Álvaro Antônio, que virou ministro de Turismo do governo Jair Bolsonaro. No dia 4 de fevereiro, a Folha de São Paulo publicou a primeira matéria em relação ao esquema de laranjas em candidaturas do PSL. O presidente está internado, o porta-voz não comenta o assunto, o governo evita esse assunto. Nesse primeiro momento, houve muito receio do Palácio, porque o Marcelo é da bancada do PSL. E houve uma reação da bancada do PSL de proteção. Uma semana depois, no dia 10 de fevereiro, a gente fez a segunda reportagem, que dessa vez tratava sobre candidaturas de laranjas em Pernambuco, estado do deputado Luciano Bivar, presidente nacional do PSL. O Bivar dá uma entrevista para a Folha e culpa o Bebiano sobre esses repasses das candidaturas. Gustavo Bebiano era então o ministro-chefe da Secretaria-Geral e na época da campanha ele foi o presidente do PSL. E foi assim que essa crise entrou para o Palácio do Planalto, porque havia agora não só um ministro do turismo, mas alguém muito próximo ao gabinete do presidente da República. Ainda no período que ficou internado no hospital, o presidente teve uma briga pelo WhatsApp com o Bebiano. O Bebiano deu uma declaração para o jornal o Globo dizendo que estava muito tranquilo, que inclusive havia falado 3 vezes com o presidente da República naquele dia. Horas depois, após essa declaração, o filho do presidente usou o Twitter para dizer que era uma mentira o que Bebiano tinha dito, porque ele não tinha falado nenhuma vez com o seu pai que estava internado. O Carlos é considerado um problema pela ala militar e por boa parte do governo no Congresso, porque ele interfere em ações do governo, ele dá opiniões em estratégias de mídias sociais. E nesse caso, ele expôs publicamente o ministro Gustavo Bebiano, dizendo que ele era um mentiroso. Estava instalada essa crise, durante um tempo o Bebiano resistiu, falou eu não vou deixar o cargo. E aí houve o segundo episódio dessa tensão, que foram vazamentos de áudios. Você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Você acha que foi o primeiro episódio do governo que afetou diretamente o presidente?
Inclusive, isso pegou muito mal aqui na Câmara, não só com o Rodrigo Maia, mas com outros partidos que se colocaram assim, bom, se o Bolsonaro frita um aliado dele de primeira hora, como era o Bebiano, assim, publicamente, o que ele não faria com outras pessoas? A partir de então, o Ministério Público e a Polícia Federal e até a Polícia Civil também começaram a investigar o caso, tanto em Minas Gerais quanto em Pernambuco, e virou um caso de polícia de fato. Muitos blocos de carnaval trouxeram foliões fantasiados com a cor laranja. E como reação, o presidente publicou um vídeo em que havia 2 jovens num bloco em São Paulo que faziam gestos obscenos. No dia seguinte, na quarta-feira de cinzas, o presidente faz um novo tweet com a seguinte pergunta: o que é Golden Shower? Alguns deputados foram até as redes sociais para dizer que era uma postura inaceitável do presidente da República, mas principalmente nos bastidores, a crítica era assim: você tem uma reforma da Previdência para aprovar e você está indo falar no Twitter de Golden Shower. Qual é a prioridade do governo? Foram muitas horas de silêncio na quarta-feira, mas ao fim do dia houve uma nota de esclarecimento do Palácio do Planalto, dizendo que o presidente não queria ofender todo mundo com ar festivo, de carnaval. Esse episódio foi um dos únicos episódios no governo que o Bolsonaro realmente fez uma autocrítica, porque a repercussão negativa não foi só entre eleitores identificados com a esquerda. Leitores identificados com a direita viram que a divulgação de um vídeo com imagens pornográficas não era saudável, não era uma postura de um presidente da República. Ontem encaminhamos ao Congresso um pacote anticrime e hoje iniciamos o processo de criação de uma nova Previdência. Os projetos seguiram hoje ao Congresso para um amplo debate sob o comando dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A reforma da Previdência é basicamente a pauta prioritária do governo nesse começo aqui na Câmara. Agora, ela não está andando. Isso porque a base do governo está muito desorganizada. A articulação está muito deficitária, então não se formou, não se sabe quantos deputados hoje são aliados e votam com o governo. E as declarações polêmicas do presidente atrapalharam muito esse processo. Ele usa o discurso da velha e da nova política, que é uma postura que incomoda os parlamentares, porque muitos deles são da tal velha política, mas o presidente precisa deles para aprovar a reforma da Previdência. Então essa falta de tato tem se refletido, essa dificuldade que ele tem em formar uma base. E aí um novo capítulo de embate teve início. Logo em seguida da apresentação da proposta, o presidente Jair Bolsonaro fez sua primeira manifestação já dizendo que poderia rever a idade mínima de aposentadoria das mulheres. E isso foi entendido como um sinal no Congresso de que o presidente não estava exatamente fechado com a ideia e não adiantaria que eles, parlamentares, tivessem acordo, já que não havia assim, firmeza do governo em relação àquilo que tinha sido apresentado. E o presidente, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que esses comentários do Rodrigo Maia fizeram com que a relação dos dois passasse por um desgaste muito grande. Foi quando o presidente, no dia 22 de março, em viagem ao Chile, disse que Maia era igual uma namorada. Você nunca teve uma namorada? E quando ela quis ir embora, o que você fez para ela voltar? Conversou? Há brigas, mas ela sempre volta. Isso virou até piada no grupo do WhatsApp do Democratas. O fato é que esse tipo de declaração não é bem recebida entre os parlamentares aqui na Câmara, porque o que eles dizem muito é que o Bolsonaro tem que respeitar o Congresso enquanto um outro poder. Ele não pode achar que o Congresso vai votar as propostas dele simplesmente porque ele é o presidente e ele quer. O que surpreende é que, apesar de todas as crises em que ele se envolveu, parece que eles não aprenderam. Toda semana, erros foram cometidos. Se foi isso mesmo que ele falou, eu lamento. Quando a gente achava que, enfim, a paz estava selada, o presidente dava uma entrevista provocando novamente o Rodrigo Maia. Depois de muitos tropeços, o presidente agora está começando a construir uma espécie de diálogo com o Congresso, principalmente capitaneado pela líder do governo, Joyce Hasselmann, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Estão sendo ditas essas pequenas trocas de farpas entre os presidentes. Se estivessem acontecendo em outro momento, não ia ter a menor repercussão. Então a gente tem que pacificar agora, levantar a bandeirinha da paz. Isso não é suficiente para fazer um grupo. O pessoal imagina que eu sou uma espécie de Bannon, que estou lá o tempo todo atrás dos políticos, orientando. Se eu estivesse orientando político, nada disso estaria acontecendo.
Nesse meio tempo, o que chamou a atenção foi o fato de Olavo de Carvalho usar as redes sociais para criticar o ministro da Educação, Ricardo Vélez, que foi um nome indicado por ele para o ministério. E as críticas foram sobre alguns nomes que o Vélez escolheu para o ministério, até que isso levou a uma troca de cadeiras mesmo, uma série de exonerações. E o Ministério da Educação é um pandemônio ali, todo dia tem uma queda, uma troca no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, uma pasta tão importante que ainda não conseguiu deslanchar, não sabemos quais são as propostas do governo Bolsonaro para a educação. Ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada. E o Olavo de Carvalho segue nas redes sociais em tom bastante agressivo. Não, você não tem vergonha? Essa queda de braço para o presidente, na avaliação dele, segundo interlocutores, vai acontecer durante todo o governo. E cabe a ele mediar e colocar pano quente nessas intrigas. Today I'm very thrilled to welcome President Bolsonaro of Brazil for his first visit to the White House. Por uma questão de identificação ideológica e por uma admiração pessoal a Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro escolheu os Estados Unidos para ser sua primeira viagem a um chefe estrangeiro. Esse encontro entre os dois era bastante esperado. Teve reunião com empresários, com líderes religiosos. Ele visitou a CIA num compromisso que estava fora da agenda, não deu muita explicação, disse que é secreto, não precisa avisar. Teve um dia que ele não avisou também a agenda. Quando ele já tinha voltado, ele falou que tinha ido a um shopping fazer compras. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu arrancar do presidente Donald Trump uma sinalização de apoio à entrada do Brasil na OCDE. Mas para isso foi colocada uma espécie de condição que o Brasil precisa abrir mão do tratamento diferenciado que tem na OMC. Esse ponto também foi muito questionado aqui no país. O principal crítico dessa medida foi o ex-chanceler José Serra, que disse que essa medida não faz sentido algum. Talvez a principal história desse encontro tenha sido justamente o filho do presidente, que é deputado federal e foi acompanhá-lo nessa viagem. E, na verdade, foi quem participou muito mais de reuniões do que o próprio ministro de Relações Internacionais, Ernesto Araújo. O Eduardo Bolsonaro ele se posiciona muito em relação a relações exteriores. Ele já fez várias viagens aos Estados Unidos, já foi à Colômbia, já foi ao Chile. Ele tenta criar uma união latino-americana de direita. E ele fez uma declaração que foi considerada bastante polêmica, de que os imigrantes brasileiros eram uma vergonha ao país. Depois ele tentou se corrigir, deu uma outra entrevista direcionando o tom e dizendo que não era bem assim, mas ele deu essa declaração e pegou muito mal. É um prazer aqui entregar essa camisa com o teu nome atrás, ok? Uma das coisas que tem pegado são as declarações não só do Bolsonaro, como dos seus ministros, de que o golpe de 1964, na verdade, não foi um golpe e de que não houve uma ditadura militar no Brasil. Por exemplo, Ernesto Araújo, ele deu uma declaração que foi super polêmica, que foi super comentada aqui no plenário, de que, na verdade, o golpe de 64 foi uma atitude necessária para evitar que o Brasil vivesse uma ditadura. É sempre bom lembrar que isso não ajuda na relação entre os poderes. O Rodrigo Maia é filho de um exilado político, nasceu em Santiago porque o pai dele estava exilado politicamente por causa do regime militar. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado da senhora Michele Bolsonaro. Os 100 dias do governo Bolsonaro foram marcados, sobretudo, por polêmicas e desarranjos. O presidente Bolsonaro ainda não tem uma base aliada formada no Congresso, o que é extremamente preocupante para quem promete aprovar a reforma da Previdência ainda no primeiro semestre, o que é bem difícil. As crises foram muito frequentes e principalmente criadas pelo próprio governo. O que está acontecendo aqui nesses 100 dias é que o governo não conseguiu se encontrar. Esse caos na maneira de governar não é uma surpresa para quem conhece o Bolsonaro em Brasília. Desde o começo, a campanha dele foi feita em cima de poucas propostas, muita retórica e muita falta de planejamento. Tem um eleitorado muito convicto do Bolsonaro, são eleitores que defendem posturas de direita, de extrema-direita, e que ficaram um pouco chocadas com o episódio do Carnaval, com o fato de o presidente seguir um tom agressivo. Também criou uma impressão na área econômica, na área militar, no STF e também no Congresso, de que o que tem atrapalhado o presidente são os seus filhos. Seus filhos têm feito declarações polêmicas e têm colocado em xeque a credibilidade do governo e também a relação do governo com outros setores da sociedade. Os parlamentares aqui mais macaco velho, mais antigos,
Eles dizem que eles nunca viram um começo de governo em que você tenha tanto desencontro, porque no geral é o contrário. O começo do governo é onde você tem aquela lua de mel com o parlamento, porque você se elegeu com uma margem popular e muito provavelmente você levou junto com você muitos deputados, você teria uma maioria tecnicamente fácil. Então existe o que se chama de uma janela aí para aprovação de projetos prioritários do governo, como é, por exemplo, a reforma da Previdência. Isso pode ser sentido em relação ao comportamento do mercado financeiro, que nas duas últimas semanas de março, o dólar subiu muito, renovou altas, a bolsa caiu, e é um movimento contrário ao que estava acontecendo no começo do governo. A defesa que tem sido feita nos bastidores, tanto por integrantes do governo como por integrantes de outros poderes, é que o presidente deve sair de uma bolha ideológica em que ele está colocado e se tornar um presidente mais pragmático. É sinal que estamos no caminho certo. O que a gente espera é que nos próximos 100 dias o presidente não cometa os mesmos erros que ele e alguns aliados cometeram nesse primeiro trimestre.